Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, recebemos a todos os irmãos, desejando a vocês um excelente domingo e uma semana especial. E sabemos que na dependência do Senhor, ela assim o será. Começamos no domingo, neste domingo, o nosso trimestre da proclamação. Se você quiser mais informações sobre isso, leia a editorial do nosso boletim e o irmão entenderá esse processo do trimestre em nossa igreja. Como será bom servirmos ao Senhor sob este tema durante estes meses, outubro, novembro e dezembro. Convido você para ficar em pé e compartilhar com quem está ao seu lado de uma palavra em nome de nossa igreja, desejando a ele, a ela, dias abençoados. Vamos fazer juntos essa oração nesse momento, rogando ao Senhor que Ele aqueça os nossos corações, pois assim precisamos. Ao orarmos, Senhor, outros venham de outros lugares suplicar conosco a tua graça, foi o que acabamos de cantar. E o salmista, no Salmo 38, um salmo penitencial, diz assim: confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Confesso a minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. E de fato, irmãos, nós temos em nosso culto um momento para nós dizermos isso para o nosso Deus, dizer para Ele que nós nos entristecemos com os nossos pecados, porque nós os cometemos e eles trazem tristeza ao coração de Deus e tristeza ao nosso próprio coração. Nós vamos orar então nesta hora, cada um orando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, pedindo perdão de Deus para os seus pecados. Nós vamos orar também neste momento de intercessão, oraremos também pelo nosso país, as eleições que transcorrem neste dia, neste momento. Muitos irmãos viajaram em função desse compromisso, por isso não estão aqui hoje. Eu recebi alguns recados de pessoas dizendo que não estariam aqui por estarem votando realmente em outros municípios aqui vizinhos a nós. E oraremos também pelos irmãos cujos nomes temos em nossa lista: Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Edenilson Francisco de Souza, Elias Ângelo, diácono Elias Ângelo, vamos orar por ele, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivani Galvão, Joaquina Anjos e José Peixoto. Muitos outros nomes. Metade da lista eu li agora, outra metade eu leio à noite, mas mesmo assim a lista não é exaustiva, não contempla todas as necessidades de todos os irmãos, evidentemente. Mas vamos orar uns pelos outros para que nós possamos, como diz o salmista, confessar nossas culpas ao Senhor
entristeço-me por causa do meu pecado. No outro salmo, Salmo 51, o salmista diz que o pecado corroeu a sua alegria, tirou a alegria do seu coração. Então devolve-me, diz ele, devolve-me a alegria da tua salvação. Vamos orar. Pai de amor, Deus de bondade, de misericórdia, Deus de toda graça, curvamo-nos diante de Ti, Senhor, na Tua casa, nesta hora, com nosso coração cheio de alegria, porque sabemos todos dos Teus cuidados para conosco. Obrigado pela existência desta igreja, obrigado porque a luz do Evangelho chegou até nós e pôde brilhar em nossas vidas. Obrigado porque isso modificou a nossa rota, a nossa rotina e nos deu, Senhor, uma nova perspectiva de vida neste mundo. Obrigado por esta bênção que é o Evangelho. Obrigado também, Senhor, pela bênção de sermos uma igreja constituída em nome do Senhor Jesus e por Ele sustentada ao longo de muitas décadas. Pedimos a Tua graça sobre nós para que possamos continuar a Tua obra, fazendo-a com alegria e com sinceridade em nosso coração. Abençoa os irmãos que estão viajando neste dia, os irmãos que estão votando hoje, todos os irmãos habilitados a cumprir o seu dever cívico. Abençoa cada um, Senhor, para que todos possamos, com responsabilidade, votar nos nomes que nos pareçam melhores para a ocupação dos cargos públicos desta eleição. Oramos também, Senhor, por aqueles que vão ser eleitos, para que eles façam a Tua obra, Senhor, com alegria em seus corações e façam também com o senso de responsabilidade que o dever exige. Abençoa este culto, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, oramos assim, em nome dele, amém.
Nós celebramos hoje a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor não pode ser celebrada com tristeza, não é verdade? Por isso, com alegria em nosso coração, nós vamos cantar este hino que diz: ó, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Então vamos cantar este hino com alegria em nosso coração. Eis a nova, e a nova é: quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e o quê? Alegria. Fiquemos de pé e cantemos com alegria este hino. Nós, como eu disse, celebramos hoje, no primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor, e nós também, neste mesmo dia, nesta mesma celebração, nós ficamos conhecendo irmãos que chegaram para a nossa igreja. Então eu quero chamar aqui à frente um casal muito querido, que já tem participado, inclusive, da direção dos cultos, com a sua voz, cantando, e finalmente eles se tornaram membros da nossa igreja. Eu quero dizer que chegaram outros irmãos também, mas os nomes que eu tenho aqui são os nomes que a secretaria, ao longo da semana, conseguiu contactar. De modo que, se você estiver aqui e não foi chamado, calma que vai ser. Mês que vem tem outra ceia, e aí a gente pode chamar você, tá bom? Eu quero chamar então aqui à frente o primeiro vice-presidente da igreja, nosso irmão diácono Lincoln Antunes de Oliveira, o primeiro secretário, nosso irmão Neilson Coelho. Neilson Coelho está vindo ali com os envelopes recheados, né? É isso mesmo. E eu quero chamar aqui o casal que se tornou membro da nossa igreja, vindo da Igreja Batista, da Igreja Batista Memorial da Tijuca, que é a Carol Lima Furtado de Mendonça Sanches, e ele é o Leonardo. Tragam suas Bíblias e ficam aqui no primeiro banco, tá bom? Ele é o Leonardo de Oliveira Alves Sanches Lima. Ele vem da primeira Igreja Batista do Andaraí. Então, um casalzinho novo, envolvido muito com a obra missionária, eles gostam muito de missões, parece que missões é o DNA deles, é missionário, né? E um casalzinho novo, quantos anos de casado você tem? 2 anos e 4 meses, os dois responderam em uníssono, isso aqui é bonito, né? 2 anos e 4 meses, né? Vamos ver quando tiver assim 30 anos, 50 anos, se vão responder em uníssono também, tomara que sim. E é muito bom receber esse casal, como eu disse, eles têm participado dos cultos, especialmente cantando. Nós cantamos mais cânticos à noite do que de manhã, não sei se você já notou isso, e eles também cantam
e dirigem esse período de louvor com a gente. Então nós damos muitas graças a Deus por vocês terem chegado, né? Eles estão acrescentando força jovem, força nova, que chega, talentosa, que chega para a nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá bom? Vamos dizer para eles juntos o Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom. É maravilhoso ver um casal em união, muito bom ver os irmãos, uma família em união, muito bom ver o povo de Deus também em união, um país em união, não é mais bonito? Muito mais bonito, pode crescer muito mais se o país for unido em torno de ideais fundamentais. Podem voltar para os seus lugares aqui. Então está errado aqui, né? Então os dois vieram da primeira da Igreja Batista do Andaraí. Eu também achei que tinha uma coisa aqui que não estava batendo. Então os dois vindos da primeira Igreja Batista do Andaraí. Então, Memorial da Tijuca sai fora aqui dessa informação. Neste momento, os nossos queridos irmãos diáconos, diaconisas e também os que os auxiliam, os auxiliares dos diáconos, virão à frente para procederem a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Você sabe que a ceia não foi inventada por pastor nenhum, né? A ceia é uma invenção de Jesus. Foi Ele que criou isso. Ele que pede, Ele que manda, aliás, que nós distribuamos o pão, simbolizando o corpo, e o vinho, simbolizando o seu sangue. E feito isso, os crentes participam. A ceia, irmãos, é para crentes, tá? A ceia é para crentes, o evangelho é para todos. O evangelho convida a todos, vinde todos. Mas chega na hora da ceia, é para os crentes. Jesus poderia ter convidado Jerusalém inteira para participar da ceia. No entanto, ele deixou que apenas os discípulos participassem da ceia do Senhor. Você já é discípulo de Jesus? Já creu nele de todo o seu coração? Já o segue? Já foi batizado? Está em dia com Jesus? Então, é para você a ceia do Senhor.
o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Não que este seja um pão miraculoso, um pão que opere maravilhas dentro de nós. Não. Pão comum, pão natural, pão da padaria. Obrigado. Mas é o que estamos lembrando ao comer este pão. Do que você está lembrando? Paulo manda a gente lembrar-se da morte de Jesus. Lá no alto daquela cruz, dores físicas, dores morais, dor espiritual, ali estava o Senhor Jesus abandonado de todos, morrendo por minha causa. Está lembrando disso? Então coma o pão. E depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus fala aqui de uma nova aliança, ou seja, havia uma velha. E a velha aliança foi feita entre Deus e Abraão, depois renovada com Isaac, renovada com Jacó, Israel, mas agora temos uma nova aliança. A velha era baseada em outros princípios. Esta agora é baseada no sangue de Jesus. Então, quando bebemos deste cálice, nós nos lembramos que foi feita uma aliança, um compromisso de Jesus de nos salvar e de nos levar consigo para a eternidade. Pensando nisso, bebamos do cálice. Nesta hora nós vamos ter o nosso minuto infantil. Você, criança, pequenininha, grandinha, pode vir agora para o minuto infantil aqui com a tia Peg. Hoje vamos ficar neste
Desculpe, eu mudei de lado. Estou aqui. Vem aqui. Estou nesse lado hoje. É porque aquele lado está cheio de bateria, então temos pouco espaço. Aqui teremos mais espaço. Bom dia. Podem sentar. Fiquem à vontade. Estou feliz que vocês estão aqui hoje. Eu vou fazer um pequeno teste com vocês hoje para ver se vocês sabem. Pode sentar à vontade. Que bom, ele veio aqui. Que bom. Ele está me dizendo que tem um amiga da escola. Pode sentar. Obrigada, estou feliz. É muito bom trazer visitante. Eu vou fazer um pequeno teste com vocês hoje de manhã para ver se vocês sabem a diferença entre a verdade e uma mentira. Eu vou dizer algumas coisas sobre minha vida e vocês vão dizer se eu estou falando a verdade ou uma mentira. Tá? Então, vamos ver se vocês sabem o que é verdade e o que é mentira. Meu nome, vocês vão dizer se estou falando a verdade ou uma mentira. Meu nome é Peggy Smith Fonseca. Verdade ou mentira? É verdade! Vocês não sabiam o meu nome. Agora eu vou dar um que é mais fácil. Eu sou alta e magra. Exatamente, agora acertaram. Eu estou casada com o pastor dessa igreja. É verdade! Então estão descobrindo coisas sobre mim, não é? Oh, é verdade, eu sou casada com ele mesmo. Eu comi pão com manteiga hoje de manhã. É mentira. Eu comi um ovo cozido, então não foi pão com manteiga. Outra coisa. Eu tenho 25 anos. Tem certeza? Isso é mentira. Eu tenho 63 anos, então, quase 64. Então, isso é grande mentira, dizer que eu tenho 25 anos. Eu sou americana e tenho 2 gatos na minha casa. É verdade e mentira. Eu sou americana, mas eu só tenho uma gata na minha casa. Às vezes, é difícil saber o que é mentira e o que é verdade. Não é que vocês não me conheceram? Então, era difícil saber se eu estava falando a verdade. Outras coisas eram fáceis. Quem contou a primeira mentira na Bíblia? Quem falou a primeira mentira na Bíblia? Vocês sabem quem era? Satanás. Ele mentiu, a primeira mentira. Tanto que, sabe que a Bíblia fala sobre Satanás? Que ele é o pai de todas as mentiras. Se Satanás é o pai de todas as mentiras, quem é o pai de toda a verdade? Exatamente. Tanto que Jesus falou, eu sou a mentira ou a verdade? O que ele falou? Verdade. E hoje de manhã, vamos pensar, Jesus é a verdade? O que isso quer dizer? Então, as crianças menores vão para o culto infantil lá dentro com a tia Kelly. Os juniores, os maiores, vão ficar aqui e ouvir a mesma coisa. Jesus é a verdade. Podem sair com a tia Kelly ou voltar a seus lugares. Obrigada pela ajuda, tias. Enquanto as crianças se retiram, nós vamos abrir a Bíblia de João, capítulo 14, versículo 6, e vamos nos levantar para ouvir a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Continuaremos a nossa série sobre as frases de Jesus que começam com a palavra Eu sou. Quero agradecer ao irmão Judson, que nas semanas anteriores fez as perguntas para os pequenos grupos. E as perguntas são feitas em cima do sermão do domingo da manhã. De modo que se você, neste instante em que ouvir a palavra de Deus, tiver também uma ideia de uma pergunta que possa ser objeto de discussão nos pequenos grupos ao longo da semana, encaminhe para mim,
tá bom? Mande, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo jeito que for, ou um papel escrito mesmo, não tem problema. E a gente vai tentar aproveitar e encaixar para a discussão durante a semana. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, são 3 coisas ali que Jesus menciona que Ele é e que fazem toda a diferença na vida de todos nós. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos domingos anteriores já vimos a primeira parte, eu sou o caminho. Hoje veremos eu sou a verdade. E no próximo domingo, se Deus quiser e permitir, veremos eu sou a vida. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te agradecer a comunhão que o nosso espírito pode ter com o teu espírito. E essa comunhão só é possível por causa daquilo que Jesus fez lá na cruz. E por isso, até hoje, nós podemos colher as bênçãos daquele gesto altamente altruísta do teu Filho ali na cruz. Obrigado porque Ele nos amou. Obrigado porque Tu vieste em Jesus de Nazaré e agora Ele está ao Teu lado, intercedendo por nós. Pedimos, Senhor Deus, que nesta hora a Tua palavra possa cativar os nossos pensamentos, orientar os nossos passos. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Há um grande autor, vários livros evangélicos, qualquer livraria evangélica em que você entrar, você encontra o nome dele, chama-se Max Lucado, ou Max Lucado. E ele foi missionário no Brasil por muitos anos, morou aqui perto da gente, segundo já li também num dos seus livros. E num dos seus livros, um livro chamado Sendo como Jesus, ele conta uma história, que eu não sei se ele ouviu aqui no Brasil, ou se ele levou daqui para lá, ou se a história é universal. Ele diz no seu livro: não gostamos da verdade. A maioria de nós pode simpatizar-se com o sujeito que recebeu um telefonema, e aí ele conta a história de um sujeito que estava viajando e recebeu um telefonema da esposa. A esposa estava na Europa, pertinho de voltar para casa, e ela então liga para ele, aqui no Brasil, e ela diz para ele assim: querido, como está o meu gato? Aí ele responde: morreu. Aí ela: puxa, querido, você não precisava ser tão direto assim. Você podia ter me dado a notícia lentamente. Você arruinou o meu dia. Aí ele: o que você quis dizer? Você poderia ter dito, por exemplo, que ele, início, poderia dizer, ele subiu no telhado. Poderia dizer, então, aí quando eu te liguei de Paris, você poderia ter dito que ele estava reagindo muito devagar. Quando eu liguei de Londres, você poderia ter dito que ele estava no veterinário. Quando, então, eu chegasse em casa, aí você poderia ter dito que o gato morreu. Pronto, assim. Sabe? Em doses homeopáticas. Lucado conta que o marido nunca tinha sido exposto a esse, digamos, protocolo. Mas estava disposto a aprender. Ele disse para ela: tá bem, então da próxima vez eu vou tentar fazer melhor. A propósito, perguntou ela, como está a mamãe? Houve um longo silêncio. E aí ele respondeu: a sua mãe subiu no telhado. O fato, irmãos, é que nós não gostamos da verdade. Muitas vezes a verdade nos machuca e a gente tenta evitá-la. A gente vê isso diariamente quando morre alguém e você se confronta com a morte, a pessoa tem gente que nega. Nós temos uma amiga comum aqui, alguns membros da igreja também têm, e essa amiga perdeu o filho e simplesmente se recusou a sepultá-lo. Acontece isso. A verdade da morte é uma verdade muito dura
e há outras verdades, como a morte também, que a gente tenta contornar, mas às vezes não tem jeito, tem que enfrentar mesmo. A Bíblia nos ensina algumas verdades sobre a verdade. E a primeira verdade é que Jesus é a verdade, e em primeiro lugar, Jesus é a verdade em que nós devemos crer. E aí eu trago para você uma lenda que vem lá do tempo do Império Israelita, tempo de Salomão. Império não é bem a palavra, a monarquia israelita. Salomão era o rei e ele foi visitado pela rainha de Sabá. Isso está na Bíblia. Mas a história que vem agora não está. Adiantando para você. A história que vem agora não está na Bíblia, mas dizem as tradições, as lendas, que a rainha de Sabá, querendo provocar ainda mais a sabedoria do rei, ela mandou que colocassem diante dele, lado a lado, duas flores, uma flor real e uma flor artificial. E ela então pediu ao rei que, se ele fosse sábio, olha que teste danado, né? Que se ele fosse sábio, que ele dissesse para ela qual das duas era a flor verdadeira. E ele então olhou para uma, olhou para outra e disse: soltem as abelhas, deixem as abelhas entrar no ambiente. Então as abelhas vão dizer qual é verdadeira, qual é artificial. Meus irmãos, a alma da gente também sabe, por instinto divino colocado dentro de nós, sabe exatamente onde está a verdade. Incrível isso. Você nem precisa fazer curso como descobrir onde está a verdade. Você, diante da verdade, você diz: isso é verdade. Diante da mentira, você diz: isso não é verdade. Assim como nós também sabemos, temos um faro para identificarmos a beleza. Nós todos sabemos identificar a beleza. A beleza está em nossa volta, ou longe de nós. Mas quando a gente está perto da beleza, a gente nem precisa manusear um compêndio, como identificar a beleza. Não existe. Você olha, mas que pessoa bonita. Pode ser homem, pode ser mulher, não se trata aqui de gênero agora, é a beleza que está em discussão. Então você olha e diz: que pessoa bonita, né? Por causa de quê? Como é que você sabe? A pessoa bonita é que tem um nariz que tem 3 centímetros acima da boca. Não tem critérios. Você olha e diz: é bonito, acabou. Outro você olha e diz: coitadinho. Né? Você olha e diz: coitadinho. Não tem jeito. Né? E assim também o homem foi dotado por Deus dessa capacidade de identificar a verdade. E é claro que o homem é livre para dizer: eu não quero compromisso com a verdade, eu não quero conhecer a verdade, estou passando longe da verdade, eu não estou nem aí. E reconhecendo ou não, Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. E alguém escrevendo num livro de teologia diz: os filósofos possuem certos fragmentos da verdade. Em Cristo, porém, a verdade está presente em sua plenitude. Então veja só, os filósofos possuem fragmentos da verdade. Eles olham a realidade, a verdade está aqui, desse lado de cá. Mas Jesus é que reúne a verdade em plenitude, ou seja, completamente. Você lembra de um judeu fanático chamado Saulo de Tarso, não lembra? Judeu fanático, detestava a igreja cristã e ele quis fazer tudo para acabar com a igreja. Ele achava que matando os crentes, prendendo-os, ele iria silenciar a voz do evangelho. Mas depois de convertido, e a conversão é sempre um milagre, e milagre não tem explicação, converteu-se a Jesus e ele então passou a viver uma vida completamente diferente. E ele chama a igreja que ele perseguiu, então, ele chama a igreja de, abre aspas, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15, ele chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Aí a pergunta do pós-moderno, a pergunta do cidadão que está vivendo hoje aqui, debaixo dessa filosofia chamada pós-modernismo é: qual verdade? Qual verdade? É uma pergunta que todo mundo faz. Nossa geração tem sido ensinada a relativizar a verdade. Ela tem sido ensinada, os nossos jovens estão ouvindo o tempo todo, na universidade, nos círculos, nos debates, eles estão aprendendo o tempo todo que a verdade é móvel,
que a verdade é fluida, que a verdade é líquida e que ela é, portanto, incerta. E que cada um tem a sua verdade. É isso que o povo ensina aí hoje. As novelas veiculam isso, os filmes de Hollywood também, as professoras universitárias, quase esmagadora maioria também, todo mundo ensinando que a verdade é relativa e que você tem a sua verdade. Há uma confusão, eu confesso, entre verdade e opinião. Claro que todo mundo tem direito à opinião, todo mundo, você tem direito à opinião, e é bom que tenha opiniões. Você vai votar daqui a pouco, eu vou votar daqui a pouquinho, depois do almoço, então eu vou votar, as minhas opiniões vão me ajudar a escolher um candidato, para prefeito e para vereador, mas a minha opinião não é a verdade. A verdade existe, embora eu tenha apenas opinião. E você sabe que esse debate em torno do que é verdade e do que não é verdade é um debate que se arrasta já faz algumas horas, já faz algum tempo, desde que a humanidade existe, que esse debate está aí no ar. Quem é a verdade, ou o que é a verdade? E um momento bonito da biografia de Jesus, você lembra? É quando ele está perante Pilatos. O governador Pilatos Jesus está ali, ele vai julgar Jesus, e ele quis aproveitar que Jesus era um mestre religioso, e para encaixar uma pergunta que vinha incomodando a cabeça dele fazia muito tempo. E essa pergunta incomoda você também. O que é a verdade? O que é a verdade? João 18, 38, registra exatamente a pergunta de Pilatos a Jesus. O que é a verdade? Aí a Bíblia diz que Jesus responde como? Não responde. Jesus responde com um silêncio devastador. Eu acho que Jesus deveria ter aproveitado, na minha opinião sempre falível, eu acho que ele poderia ter aproveitado a oportunidade e dito: olha, Dom Pilatos, meritíssimo, já que o senhor quer saber o que é verdade, anota aí, vou ditar para o senhor alguns enunciados, algumas frases, que o senhor vai ver que o senhor não leu em lugar nenhum. Não poderia? Poderia. Ele, que tinha consigo a chave de todos os mistérios, poderia desvendar mais o mistério da verdade. O que é a verdade? No entanto, Jesus se calou. E por que será que se calou? Sempre fica essa pergunta quando a gente lê a Bíblia. Por que será que Jesus não aproveitou aquela ocasião, gente? Ô, Jesus, para responder. Eu também estava perguntando, eu faço coro com Pilatos, eu também estou junto com ele. Que é a verdade? O que é a verdade? Jesus simplesmente fica quieto. Por que será? Duas possíveis explicações para o silêncio de Jesus diante da pergunta de Pilatos, o que é a verdade. A primeira explicação é que Pilatos formulou a pergunta de um modo equivocado. De um modo equivocado. Por quê? Porque o nosso texto, nós lemos, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Olha que Jesus não diz eu sou uma verdade, como o pós-modernismo ensina hoje, ele disse eu sou a verdade. Então, Jesus diz eu sou a verdade. Então Pilatos deveria ter perguntado, na verdade, quem é a verdade, e não o que é a verdade. Para Pilatos, a verdade é um conceito apenas. Para Jesus, a verdade é uma pessoa. Por isso que ele diz, eu sou a verdade. Então, para Pilatos, a verdade seria uma teoria. Para Jesus, é uma certeza. Eu sou a verdade. Mais certo do que isso, impossível. Portanto, Pilatos deveria ter perguntado, quem é a verdade? E a segunda possibilidade de resposta para a pergunta de Pilatos, por que Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos? A segunda resposta é por causa da leviandade com que a pergunta foi formulada. Será que a intenção do governador era realmente aprender? Ele estava com a caneta na mão ali, pronto, pode falar, o que é a verdade, eu vou escrever aqui e vou tentar viver essa vida de acordo com essa verdade, a minha vida de acordo com a verdade. Não. Ele queria, aparentemente, simplesmente especular, só perguntar o que é a verdade. É mais um exercício intelectual. Irmãos, o mundo está cheio de especuladores intelectuais, de pessoas que não estão realmente querendo a verdade.
Elas estão querendo discutir. É que nem aula de filosofia, me desculpe. Muitas vezes a aula de filosofia não passava disso. Era só debate. E agora, e a conclusão? A gente perguntava ao professor. A conclusão, cada um tira a sua e ia embora. Mole, né? Moleza. Cada um tira a sua conclusão e todo mundo vai embora. Não, peraí. Jesus está interessado em que nós conheçamos a verdade, que é Ele, e não só isso, que nós creiamos na verdade. Então, Jesus é a verdade em que nós devemos crer. E sabe de uma coisa? Quando você quiser descobrir a verdade, se você está aqui nesta manhã e ainda não tem certeza de estar com a verdade, então eu quero fazer um desafio a você. Quero convidar você a crer em Jesus, porque Ele é a encarnação da verdade. E deixe-me dizer uma coisa a você. Quando você realmente estiver desejoso de conhecer a verdade, mas não tenha dúvida, você vai encontrá-la. Vai encontrá-la em Jesus Cristo. Não só fascina o intelecto, mas também transforma o coração e principalmente modifica o caráter, como você viu com Saulo de Tarso. Mudou completamente. Então, Jesus é a verdade que nós devemos crer em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus é a verdade com que nós devemos viver. A verdade com que devemos viver. E aqui eu trago para você uma palavrinha do salmista no Salmo 51, versículo 6. Ele diz assim, ele ora assim para Deus, eis que amas, ele diz para Deus, tu amas a verdade no íntimo. Tu amas a verdade no íntimo. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que a verdade não pode, não deve ser exibida apenas nos murais da cidade, mas ela deve ser primeiramente experimentada no íntimo, lá dentro da gente, lá onde ninguém tem acesso, lá no pré-sal da alma. É lá que deve estar a verdade. O resto é projeção. E vai se projetar, isso é que é interessante. A verdade, a gente vai vivê-la intimamente, mas ela não se restringe aos limites da nossa intimidade. A verdade vai pular o muro da nossa casa, a verdade vai mudar-se do nosso apartamento e vai iluminar os corredores do nosso prédio, o vizinho do lado vai perceber, o vizinho de baixo, o de cima, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no trabalho, pela cidade afora, pelo estado, por todos os lugares, pela nação, a nação toda vai descobrir que a verdade está sendo vivida em nós, o mundo todo em última análise, todo mundo vai perceber que a verdade é a nossa companheira. Irmãos, a verdade sobre a verdade é que sem ela é impossível viver. Sem ela é impossível viver. E eu diria mais, que a mente da gente precisa da verdade mais do que o nosso coração, mais do que o nosso estômago precisa de feijão. A nossa mente precisa da verdade mais do que o estômago precisa de feijão. E eu vou trazer aqui para você agora alguns versículos escritos pelo apóstolo Paulo, falando sobre a corrupção, a extrema corrupção dos últimos dias. Ele escreveu isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão mais a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses,
porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, no sentido de convencem as mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nunca conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido, porque resistem à verdade. Entendimento corrompido e reprovados na fé. Então a verdade é algo com o qual nós devemos viver, ou seja, algo que vai interferir na nossa vida, vai mudar a nossa vida. Por quê? Porque o coração da gente acaba sempre escorregando nas práticas pecaminosas. João 3, 20 e 21, Jesus explica por que essa nossa preferência pelo erro. 3, 20 e 21, diz assim: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Olha o diagnóstico de Jesus, irmão. Aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Em Deus. Erasmo de Roterdã, no seu livro Elogio da Loucura, diz assim: os homens desejam ser iludidos e estão sempre dispostos a abandonar o verdadeiro para correrem atrás do falso. Erasmo de Roterdã nem era pregador, nem se sabe se ela era crente direito, era humanista, mas crente há controvérsia. E ele diz isso: os homens desejam ser iludidos. Irmãos, que verdade! A gente vê isso hoje, e Jesus diz: aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas, não sejam expostas. Na casa de Zaqueu, lembra? Quando Jesus pousou na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão feliz, abriu as portas da sua casa, colocou uma mesa muito bonita, e aí ele diz para Jesus, em Lucas 19, 8 e 9, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, agora que ele está ao lado da verdade, se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, se eu roubei, se eu deixei de pagar, eu restituirei 4 vezes mais. Você vai dizer assim, está vendo? Algumas correntes religiosas poderiam dizer, está vendo? Ele fez isso e aí ele foi salvo. Não, senhor. Ele fez isso porque ele foi salvo por Jesus. Jesus o salvou e aí quando Jesus salva a gente quer agora conviver com a verdade. Quando nos tornamos filhos de Abraão, como Zaqueu se tornou, nós desejamos alinhar a nossa vida à verdade que é Jesus. O filósofo Jean-Jacques Rousseau disse: a falsidade tem uma enormidade de combinações. A falsidade tem uma enormidade de combinações, mas a verdade só tem um modo de ser. Acho engraçado um filósofo falar isso, um filósofo que inspira o pós-modernismo. Ele é um desses. E ele diz exatamente isso, que a falsidade tem uma enormidade de combinações, mas a verdade só tem um modo de ser. Muito bem. Em último lugar, irmãos, Jesus é a verdade que nós devemos, em terceiro lugar, Jesus é a verdade que nós devemos transmitir. Porque é uma verdade tão boa, faz-nos tão bem, que seria egoísmo da nossa parte querer retê-la conosco. A gente vai querer sempre anunciá-la, divulgá-la, compartilhá-la, não é? Porque a verdade tem esta outra característica, ela é comunicável, ela é transmissível. E aí entra o item seguinte do nosso culto. Daqui a pouquinho, depois do cântico coral, nós vamos ter a abertura da campanha de missões nacionais.
Campanha de missões nacionais? O que é isso? Do que esses crentes estão falando? Campanha de missões nacionais. É porque tem eleição hoje, então deve ser uma coisa assim com eleição. Nada. Missões nacionais é o desejo que os batistas brasileiros têm de inundar o Brasil com a luz do Evangelho, nada mais, nada menos. É porque a verdade tem que ser transmitida. Não posso levar essa verdade comigo para o túmulo. É um crime, é um crime eu saber onde tem comida e sabendo que tem um monte de mendigo ali brigando por causa de comida dentro de um caixote de lixo. Eu sei onde tem comida de graça, tem um restaurante ali na Praça da Bandeira que está dando comida de graça, e eu vejo esses mendigos aqui no Estácio, e se eu não fizer a ponte, eu sou pecador. Eu estou contribuindo para a fome dessa gente. Irmãos, espiritualmente há uma grande fome. As pessoas estão perdidas e elas precisam da verdade. E eu preciso ser a ponte, eu que já conheço a verdade, eu que caminho com Jesus, preciso ser a ponte, levar o mendigo à Praça da Bandeira, onde ele vai encontrar a comida. Por quê? A verdade, 3:1, deve ser transmitida porque ela é libertadora. Liberta aquele pessoal da fome. Aquele pessoal vai morrer, está subnutrido, comendo restos de comida, até comida estragada. Quanta gente comendo comida estragada que se produz hoje por aí. E o Evangelho está aqui, comida boa, mesa farta, lauto banquete, à disposição, de graça, 0,800, de graça Jesus está dando a salvação, e as pessoas preferem comer o lixo do pecado, o lixo do distanciamento de Deus. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Ah, como é triste ver a televisão e ver o povo brasileiro, o povo objeto de missões nacionais, esse povo levando a sua devoção para ídolos, em procissões longas e demoradas, e carregando os seus ídolos, e alguém tem até que dizer, devagar com o andor, que o santo é de barro, e lá se vai o santo sendo levado, e as pessoas chorando quando vem aquilo. Irmãos, conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. É a verdade de Jesus que vai libertar, não é a opção política. Um bom político pode ajudar, como um mau político pode atrapalhar, você sabe disso. Mas a verdade em Jesus é libertadora. 1 João 1,5 diz, Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Ah, povo brasileiro, se tu conhecesses o Deus que é luz, não haveria em ti trevas nenhumas. O desejo de Deus, irmãos, é que o coração humano seja o trono da verdade divina. Porque o diabo, como diz a PEG para as crianças, é o pai da mentira, não tem jeito. Pai da mentira. E você sabe o que é um país de mentira? Sabe o que é viver debaixo de mentira? É assim, o açougueiro, você vai comprar 1 quilo de carne, aí você chega em casa, bota o quilo na sua balança e tem lá 900 gramas só. Onde estão os outros 100 gramas, irmão Isidro? Cadê os outros 100 gramas? Trapaceado. O contribuinte falsifica a declaração de rendimentos. Claro, ele é esperto. Que verdade, coisa nenhuma. A verdade é relativa, cada um tem a sua. O administrador público simula uma licitação de obras. O empregador engana o empregado. Engana tanto no salário, e o salário, desse tamanho, quanto também no recolhimento do fundo de garantia e do INSS, etc. Fala que recolheu, mas não repassa, fica com aquilo. E depois o pobre do empregado vai se complicar lá na frente. O empregado, por sua vez, leva coisas do escritório para casa, como se fosse dele, como se o escritório fosse uma extensão da sua propriedade pessoal. Vamos mentindo uns para com os outros. O fiscal finge, olha assim a construção, realmente, bota aqui, disfarçando, né? O guarda de trânsito vai multar você, mas ele não quer a multa,
Ele quer parte da multa, mas sem lavrar a multa. Irmãos, que país é esse? É o país da mentira. É o país que precisa daquele que disse: eu sou a verdade. O leiteiro, coitado do leiteiro, ou não existe mais essa profissão, agora é o produtor de leite. Ele também adiciona água ao leite. O professor finge que ensina. O aluno cola para sair da escola. E assim vamos todos. E assim vamos todos. Então, quem se aventure a dizer que a verdade precisa ser colocada no íntimo, irmãos, está prestando um serviço de libertação ao seu povo. Em segundo lugar, a verdade deve ser transmitida porque ela é salvadora. Salvadora. Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora, falando do céu, o Apocalipse está descrevendo o céu, aí diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Que ama e pratica a mentira. Pois é o problema do ser humano. Em vez de se render à verdade, a gente prefere o quê? Desprestigiá-la, desmoralizá-la, desonrá-la, destruí-la. Como bem anotou o apóstolo Paulo em Romanos 1:25, os homens maus mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade. Como é que pode fazer uma coisa dessa, rapaz? Não pode mudar a verdade. Mudaram a verdade em mentira e honraram e serviam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Para terminar, tinha um alemão que era escritor, líder anabatista no século XVI, chamava-se Balthasar Rubmeier. E Balthasar Rubmeier escreveu 24 livros para expor a doutrina cristã, para explicar as coisas e tal. No final de cada livro ele tinha uma frase só, em alemão, que traduzida é a seguinte: a verdade divina é imortal. A verdade divina é imortal. Eu acho que ele estava fazendo coro com o salmista, porque o salmista diz no Salmo 119, Senhor, a tua palavra é a verdade, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. A tua verdade está firmada para sempre nos céus. Mas eu queria terminar mesmo, voltando ao Pilatos, para fechar agora. Voltando ao Pilatos, porque o Pilatos, diante de Pilatos, Jesus diz aquilo, ele fica em silêncio, mas depois ele fala, ele explica no versículo 37, João 18:37, ele fala assim: eu vim ao mundo, Jesus falando para o Pilatos ali ouvindo, eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, diz Jesus, ouve a minha voz. Eu vim dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Minha pergunta a você nesta manhã é: você está ouvindo a voz de Jesus? Ele já é o seu Senhor? É Ele a verdade maior, máxima, que orienta a sua vida? Se não, neste culto agora, enquanto o coro João Sorém estiver cantando, eu quero oferecer a você a oportunidade para aceitar Jesus como seu Salvador. Vamos combinar uma coisa? Eu vou descer, vou estar ali perto daquele microfone. E se você deseja, nesta manhã, abraçar a verdade de Jesus, caminhar com Ele, com ela, a verdade, com Ele, Jesus, viver para a verdade, transmitir a verdade, então eu vou convidar você a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente, ficar do meu lado. Porque quando o coro acabar de cantar, eu quero orar com você, antes do irmão Tadeu pegar a palavra, para fazer a abertura, que não vai ser longa, né, Tadeu? Não vai ser longa. Tá bom? O coro canta, e você se levanta e vem mostrando que nesta manhã você também adere à verdade de Jesus. Pode vir agora, neste instante.
Meus irmãos, esse momento é de muita alegria no nosso coração, e sempre que alguém vem à frente, é obra do Espírito de Deus, evidentemente, e o Espírito de Deus usa muitas pessoas, não é só um pregador que ele usa, não. E eu tenho visto a irmã Eleni, por exemplo, visitando a família do Nildo, que nesta manhã aceita Jesus, e a sua esposa, a Sarinha, Sara Carliane, e visitas, e palavras, e exortações, e convites, e graças a Deus. Acho que a irmã podia ficar aqui, fica aqui ao lado dele, aqui, com a Sarinha também, a Sarinha Carliane, né? E também ali a sobrinha do irmão, a Tatiane, né? A Tatiane está aqui hoje também, aceitando Jesus como seu Salvador. Certamente alguém falou de Jesus para ela, muitas vezes, o tio, a tia, né? Muito bem, então nós vamos orar agora, entregando essas duas vidas ao Senhor Jesus. Pai, nós queremos de todo o nosso coração agradecer-te a verdade que tu és e a permanência desta tua verdade em nossos corações. Senhor, obrigado porque Nildo e Tatiane, nesta manhã, dão este passo ao lado do Senhor Jesus. Eles agora recebem a verdade de Cristo em seus corações. Com ela querem caminhar, com ela querem conviver e a ela querem transmitir às outras pessoas. Dá, Senhor, vitória sobre vitória na vida deles, em todas as áreas da vida deles. Qualquer que seja a dificuldade, seja superada com a presença de Jesus. Perdoa os seus pecados, dá a eles, a partir deste momento, uma vida absolutamente nova. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta ali, ó. Tadeu. Pode sentar aqui. É
Estamos começando hoje, mês de campanha de missões nacionais, e aqui nós vimos um vídeo que apresentou diversos projetos. Mas eu queria pedir para que os representantes de cada região entrassem aqui, ficassem aqui ao meu lado, para que vocês pudessem vê-los. Região Norte, região Centro-Oeste, os índios, né? Região Centro-Oeste, o pantaneiro, região Sul, o gaúcho, região Nordeste, o sertanejo, e região Sudeste, o surfista, né? Representando a região Sudeste. A Junta de Missões tem alcançado essas regiões, de uma maneira direta ou indireta. E nós precisamos que a igreja se envolva, mais do que, sempre falo aqui, mais do que a oferta de vocês, a importância da oração de vocês. Porque nós somos a frente de batalha, e vocês são a nossa retaguarda de segurança, onde estarão sempre em oração. Oferta é consequência, mas precisamos que vocês se envolvam. Só para uma alusão bem rápida do que nós temos visto no nosso Brasil, de que tem acontecido. Nós temos, o Rio Grande do Sul hoje é o estado onde nós temos o menor índice de evangélicos, não estou falando de batistas, não. O menor índice de evangélicos, apenas 2% da população do Rio Grande do Sul são evangélicos. E é o estado que tem o maior índice de suicídios. São 40 suicídios por minuto. 40 suicídios por minuto no Rio Grande do Sul. É o estado onde tem a maior quantidade de centros espíritas. São 30 mil centros espíritas, 15 mil só na capital. Então nós temos que avançar, é tempo de avançar. Eles estão aqui representando cada região do nosso país. E você, vai avançar? Vamos ficar em pé, eu gostaria que nós falássemos juntos nosso tema e nossa divisa de campanha desse ano. Está no boletim, está no multimídia, e vamos todos falar juntos, vamos lá? Multiplicando o amor de Deus. E a nossa divisa: levantemos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para boas. Quero convidar o Jairo que dê um pulo aqui à frente e que ore então pelos nossos missionários, que ore então pelo todos esses projetos que apareceram no vídeo, e esse que eu acabei de falar, que é o projeto do Rio Grande do Sul. Nós estamos esse ano dando enfoque a 4 projetos específicos. Não que os outros não sejam importantes, mas 4 têm sido nosso enfoque principal. As crianças, nós estamos com a Cristolândia Criança em Guarulhos, São Paulo, com convênio com o Conselho Tutelar e também com o Conselho com a Vara da Infância e da Juventude, que tem nos mandado crianças para que nós possamos trabalhar essas crianças na evangelização e também alcançando suas famílias. Nós temos trabalhado os projetos do Norte e Nordeste com as populações ribeirinhas e os índios. Nós temos, e o sertanejo lá do interiorzão, onde ainda não chegou a palavra de Deus. E nós temos também trabalhado, enfocado muito a Cristolândia. Nós estamos em 7 estados somente, 7 estados da federação, é muito pouco, e 37 unidades. Queremos dobrar. Nós fornecemos esse ano, só na Cristolândia, 1 milhão, no ano passado, 1.455.000 refeições. Vocês fizeram parte disso. Vocês fazem parte disso, porque vocês são missionários, vocês fazem parte. Levantem-se dos bancos, conheçam os projetos. Nós vamos desafiar vocês durante o mês inteiro. Jair. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque tivemos o privilégio de estarmos na tua casa, esta casa consagrada para a adoração, para a proclamação do teu evangelho, para o ensino da tua palavra. E aqui fomos desafiados pela tua palavra a seguirmos a verdade que é Cristo e a proclamá-la a este mundo tão conturbado, ao nosso povo, que nos apresenta tantos desafios, mas também que cada desafio desse é uma oportunidade para a igreja, para difundir a verdade que é Cristo, para avançar cada vez mais. Que nós, como igreja e como crentes em particular, possamos dar a resposta adequada, se apresentando para o serviço. Não apenas como voluntários, porque o voluntário tem a alternativa de fazer ou não
mas como crentes que foram constrangidos pelo amor de Cristo. E por esse constrangimento amoroso, nós nos apresentamos para o serviço e para missões. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, nós entregaremos agora, neste momento, nossos dízimos e ofertas, cantando um dos hinos mais queridos do povo brasileiro. Ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher. Lembra que nós estamos enfatizando a verdade que deve ser transmitida, e neste trimestre que estamos iniciando hoje, a ênfase na igreja vai ser o quê? Proclamação. Então nós vamos proclamar o nome do Senhor com mais intensidade ainda nesse último trimestre, de outubro, novembro e dezembro. Entregaremos cantando Ah, se eu tivesse 1000 vozes.
Caminhamos para o final do culto e queremos agradecer a você, a sua presença aqui, você que nos dá a honra da visita. Por favor, nós gostaríamos de agradecer com alegria, com destaque. Fique de pé então, se você não se incomoda, nós queremos agradecer a sua presença. As pessoas que nos dão a honra da visita hoje. Isso, até ali o missionário, o gaúcho, tchê. Que bom, Deus abençoe todos vocês. É um prazer enorme, a galeria também, obrigado por terem vindo. É muito bom tê-los conosco na casa do Senhor. Obrigado também à família de Edgar, Esther Lemos e Adésia de Jesus Carvalho, lá de Valinhos, São Paulo. Eles agradecem a Deus por já terem recebido a sua verdade, Jesus, e pelo privilégio de ter comunhão com os irmãos. Pedem orações pela senhora Maria Carvalho, que é irmã da irmã Adésia, a qual enfrenta uma grave enfermidade. Então oraremos. Irmã Gelsa, depois a gente passa para a irmã Gelsa, que é a nossa líder de oração, ela está ali. Vamos passar para ela. Irmãos, no boletim tem 2 avisos importantes aqui, olha, que eu quero destacar. O Geração Pequenos Gigantes, é a festa das crianças que tem nas próximas semanas, próximos dias. E aqui também Música de Primeira oferece esta semana, no próximo dia 6, 19h30, grupo de trompetes JC Ensemble. São 8 trompetes. Sabe o que é trompete? Aquele, né? 8 trompetes tocando. Inclusive, entre eles está o irmão Nilson, que é da nossa igreja, tocando também. Uma coisa que só no céu vai ter igual, né? No céu vai ter muito trompete tocando, eu acho. Vai ser muito bonito. O Itabar também. O Itabar, algumas crianças dos lares ainda estão aguardando que você retire a sacola na mesa do celeiro. Retirar a sacola na mesa do celeiro. Participe e faça uma criança feliz. Irmão Pedro Alvarenga, tem uma coisa no meio. Pedro Leandro Alvarenga tem uma palavra para os irmãos em nome da comissão eleitoral. Rendemos graças a Deus pelos novos convertidos de hoje. Rendemos graças a Deus pelos novos membros recém-chegados à nossa igreja neste mês. Tudo isso aponta para a maior responsabilidade da igreja com a questão administrativa. E no exercício 2017 teremos uma outra diretoria. E para tanto a comissão eleitoral da igreja, na pessoa do seu coordenador diácono Emanuel Couto, pediu-me que aqui estivesse para deixar alguns informes para os irmãos. Aqui, junto ao espaço DEPIS, haverá um integrante da comissão com formulários para que os irmãos façam sugestões de nomes para as vice-presidências, a secretaria e vices, a tesouraria e vice. Também uma mesa aqui estará junto da secretaria da igreja para o mesmo fim. O propósito é que os irmãos peguem esses formulários, orem a Deus para que aponte os nomes comprometidos com o serviço cristão, integrados à obra da igreja, liberais no sustento da obra, e que esses nomes, após oração, sejam lançados nesses formulários, preenchidos, sugeridos, e, por fim, devolvidos os formulários para que nós possamos computar os tais nomes e apresentar à igreja qual seja o conjunto daqueles aptos a serem votados no dia 20 de novembro próximo. Portanto, os 3 verbos serão orar, sugerir, devolver. Nós vamos encerrar o culto, então agora vamos encerrar. Nós vamos orar a Deus, vamos ficar todos de pé. Quero convidar o irmão Felipe Vasco. Felipe Vasco está hoje alinhado, não é? A ceia do Senhor tem essa beleza. Coloca um terno no jovem e ele vem ainda mais bonito para a igreja. Felipe Vasco vai orar a Deus agradecendo o culto que nós tivemos. Vamos orar ainda pelas eleições, não é isso? Nós temos hoje o grande dia de escolher o nosso novo prefeito e os nossos novos vereadores. E vamos orar pelo culto da noite também, para que o Senhor nos abençoe às 19 horas. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto que encerramos aqui, Senhor, neste templo, Senhor. Mas que nos comprometemos contigo, Senhor, a continuar, Senhor, eles por toda a semana, Senhor, ao longo deste dia, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos ajudando nesta caminhada, Senhor. Que a Tua palavra que foi pregada hoje possa retumbar, Senhor, possa, Senhor, se mover dentro de nós, Senhor, e nos incomodar, Senhor. Com isso, Senhor, diante da reflexão, nos aproximar mais de Ti, Senhor, como alguns irmãos fizeram corajosamente hoje aqui à frente. Abençoe, Senhor, nesta nova caminhada, Senhor. Abençoe, Senhor, nesta escolha, Senhor.
que a semente plantada, Senhor, possa crescer, florescer, Senhor, que nós possamos ver os frutos ainda aqui, Senhor. Que Tu possa usar estes irmãos, Senhor, como Tu queres, Senhor. Seja feita, Senhor, Tua vontade em nossa vida, Senhor. Nos oriente agora, Senhor, nas escolhas que vamos fazer, Senhor, para vereador, Senhor, e prefeito, Senhor, em todas as cidades, Senhor, do nosso país. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de escolher, Senhor, pela democracia, Senhor. Fica, Senhor, com a nossa igreja hoje, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e traga-nos de volta mais tarde para o culto da noite. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou dar um abraço aqui no Felipe Vasco, você dá um abraço em quem estiver ao seu lado aí.